Esse início de trabalho eu sempre falo assim para a equipe mesmo, porque a gente sempre tem mais de uma equipe e o trabalho na equipe tem essa importância, tem a diferença. E aquele que trabalha na equipe, com a equipe, ele vai vendo a diferença que existe realmente entre as equipes. E ele vai fazendo um esforço, aquele que tem filhos em formação vai fazendo uma graduação com aquele filho. A vivência que ele tem diária, ele vai graduando aquele filho como se aquele filho fosse um colega de trabalho, fosse um elemento da equipe. Vai dando a graduação, vai dando o respeito, vai dando a consideração. E aquele filho vai ficando com uma condição muito boa também. Onde ele for, com quem ele relaciona no seu nível, com a sua graduação. O trabalho na equipe possibilita esta condição. E aquele que trabalha precisa de observar, sim, que tem a vida interior e tem a vida exterior. E a vida interior tem muita importância, mas a vida exterior tem muita importância também. E a graduação tem que sendo feita a diferença de cada nível. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é o Pai Nosso. Pai Nosso é uma oração que Jesus deu aos discípulos, porque naquela época os discípulos queriam viver em adoração a Deus, em adoração ao Criador. E Jesus escolheu as palavras adequadas para esta oração. A oração Pai Nosso tem muita importância e Jesus, com a condição dele, do divinal, ele pôde trazer as palavras que dá a sustentação e que alimenta a alma do espírito humano toda a época da vida dele, toda a existência. Na matéria grosseira, dá a condição para o espírito humano ir convivendo com as responsabilidades que ele tem externa e a responsabilidade que ele tem interna. Uma responsabilidade interna tem muita importância. Às vezes um pai fica com saudade de um filho, fica com saudade de um irmão, fica com uma determinada responsabilidade. Com a oração, o Pai Nosso, aquele pai, aquela pessoa, vai tendo a condição de caminhando todos os dias. Na nossa vida física tem uma importância. Com o trabalho, com o movimento do corpo físico, tem a importância que a pessoa não pode ficar presa no passado, com sentimentos, com saudades. Ela tem que olhar para o chão todos os dias. Ela tem que ir vendo onde se encontra o seu pé, onde se encontra o seu olho. Ela tem que se encontrar com atenção. Se ela trabalha com as mãos, ela tem que estar prestando atenção naquilo que ela está fazendo. E isso é bem importante mesmo, porque se uma pessoa se encontra com uma responsabilidade de determinados afazeres, ela tem que estar com aquele trabalho do centro motor, prestando atenção, dando atenção à distância que se encontra de cada coisa, porque se ela pensa que vai colocar o objeto naquele imóvel e aquele imóvel se encontra mais próximo, ela vai fazer um barulho com um choque com aquele objeto. Se ela pensa que o móvel se encontra de uma outra maneira, esse objeto pode ir para o chão. E ela tem a responsabilidade que agora ela passa a ter mais trabalho. Com a atenção tem a importância, o sentimento diminui. E é bem importante mesmo, é só observar os seres humanos num período anterior ou hoje aquela pessoa que tem que fazer um esforço para sobreviver, a atenção ao sentimento dela tem que ser uma atenção pequena, porque o trabalho dela requer mesmo a atenção, requer um esforço e ela não pode ficar dedicando um tempo para os seus pensamentos, para os seus sentimentos. A maneira que dá a sustentação interna é como ela constrói o quadro dos seus pensamentos, como ela faz para entender a oração Pai Nosso. E se a pessoa está fazendo muito esforço para compreender, ela vai vendo assim que por ela se encontrar distante daquelas pessoas que ela julga, que também gostam dela, ela vai vendo que ela não tem nada para oferecer. E o jeito que ela faz
não tem uma grandeza. Então ela tem que ficar mesmo ocupada, trabalhando dia e noite e dando atenção aos seus pensamentos e desenvolvendo a maneira de compreender o Pai Nosso. E ela tem que fazer esse esforço. Se no Pai Nosso tem que o reino do Criador venha até nós, nós temos que fazer esforço de compreender o que está sendo falado e ir criando um quadro, porque do jeito que nós arrumamos a nossa moradia externa, nós temos que arrumar a nossa moradia interna. Nossa moradia interna está sempre relacionado com os sentimentos. Dificilmente uma pessoa tem sentimentos de grandeza, sempre é sentimentos que dá a ela uma nostalgia, uma saudade e uma vontade de ser diferente o quadro que ela tem no momento. O quadro que cada um tem no momento é o melhor quadro que ela pôde fazê-lo no período anterior. Hoje nós somos o que nós falamos ontem, o que nós pensamos ontem. E para o nosso dia de amanhã ser melhor, nós temos que fazer esse esforço de graduar. A vida de uma pessoa se encontra no nível, ela se encontra insegura no nível em que ela se encontra. Ela então tem que graduar, conhecer melhor os ensinos e ir observando qual é a relação que ela tem, se ela tivesse a condição de fazer mudanças externas. Quando a pessoa fala que ela compreende, a compreensão dela é sempre colocando alguma coisa a mais que ela se julga que está faltando. A nossa vida tem que ser vivida com o que nós temos no momento. O Pai Nosso possibilita esta condição. A pessoa ir fazendo esse esforço no momento em que ela se encontra. O melhor momento da vida de uma pessoa é aquele instante. E se ela larga aquele momento para ajudar uma pessoa que se encontra num outro nível, fica fácil assim de observar. Quando a pessoa vê que um carro que se encontra na rua que ela mora, aquele motorista está tendo dificuldade em fazer aquele carro entrar em funcionamento, a pessoa julga que tem um conhecimento e ela vai lá. Ela vai fazer um esforço físico e ela vai mexer em determinado mecanismo daquele automóvel. Ela vai ficar com a mão suja e ela tem possibilidade de sujar toda a sua roupa. Não quer dizer que ela arrumou aquele veículo. Para a pessoa fazer alguma coisa para outra pessoa, ela tem que estar muito ciente daquilo, ela tem que ter muito conhecimento. E no caso do automóvel fica fácil de observar, não tem uma boa vontade, tem que ter um conhecimento, tem que ser mesmo um mestre daquele setor para poder ajudar aquela pessoa para resolver aquela disfunção que está apresentando naquele automóvel. O Pai Nosso dá a condição para a pessoa, ela ir graduando dentro dela, ela ficar no seu nível. E se ela tiver vontade de mudar de nível, primeiro ela tem que mudar o nível interior em que ela se encontra. Cada um é que tem que fazer esta referência interna. O esforço é verdadeiro e esse esforço tem que ser com o conhecimento. O Pai Nosso. Quando a pessoa faz a oração, o Pai Nosso, ela tem que ir observando que numa época anterior a terra se encontrava melhor, as pessoas se encontravam melhor. Para o reino de Deus vir até a terra, vir até nós, cada um tem que fazer esse trabalho. Primeiro ele limpar dentro dele e ele tem a obrigação de limpar também a parte externa. Para o reino de Deus vir até nós, nós temos que fazer esta condição de ter a limpeza. E cada um pode ir fazendo esta observação que vem aceitando a degradação, vem aceitando as sujeiras mesmo que vem colocando sobre a terra e nenhuma pessoa vem tendo uma manifestação
ele ter um posicionamento com ele. A nossa vida é interior e é verdadeira. Quando uma pessoa passa a ter uma manifestação interna com ele mesmo, o reino de Deus vem até aquela pessoa. Para vir até esta terra, toda a terra tem que ser uma extensão do paraíso. Tem que possibilitar esta condição. E cada um tem que ir fazendo esta condição de ir tendo a manifestação, de não aceitando a degradação. E a degradação é simples. Se a pessoa não tem zelo com o seu corpo, se ela não conhece alimento, se ela não percebe o seu corpo, uma manifestação externa não tem utilidade, não tem finalidade. Ficou com aquela condição que não vai dar frutos. Se a pessoa conhece o seu corpo, ela tem que ser atenciosa com ela mesma para de fazer as coisas que prejudicam. E se ela para de fazer as coisas que ela mesma fica prejudicada, tem a possibilidade com os seus pensamentos, primeiro, ter a paz. E a paz é verdadeira. E a paz não é esta paz de acomodação. Quando uma pessoa vê outra falando de paz, ela quer ficar com a sua vida acomodada e quer que as outras pessoas entrem nesta condição. Mas a paz é uma condição interna e cada um tem a responsabilidade de cuidar bem das coisas que ela tem a responsabilidade. A responsabilidade tanto das coisas materiais como das coisas que ela produz com os seus pensamentos. E a paz é esta condição. Se aquele pai tem cuidado com ele, ele vai orientar os seus filhos de uma maneira que esses filhos passem a serem cuidadosos com eles mesmos. O Pai Nosso é esta condição que nenhum espírito humano vai ter o grau para compreender esta oração. Ela foi trazida por Jesus de uma maneira pela condição que ele tem de ver que serve para toda a criação. Cada um tem que fazer esforço de ir observando as diferenças que existem. A paz que as pessoas falam é uma paz que as pessoas julgam que pode ter. O que uma pessoa acha que para ter paz, ela primeiro tem que ter a condição interna de manter-se em estado de alerta. Uma pessoa, outra pessoa pode observar os animais, eles sempre se encontram numa condição de paz, eles sempre se encontram numa condição de alerta, com atenção. E todo o movimento que eles fazem, movimento de atenção. O espírito humano vem querendo ter a paz e todo o movimento que ele faz é um movimento de descuido. Ele aceita qualquer coisa, ele se submete a qualquer coisa. E na vida com os animais não aceitam uma submissão. O espírito humano é de uma condição superior e ele vem aceitando uma condição como se ele fosse inferior. Precisa de cada um fazer essa diferença dentro dele, de ir observando como ele relaciona com os seus pensamentos e qual é a maneira que ele tem para compreender o Pai Nosso. O Pai Nosso foi a oração que Jesus trouxe e esta oração atende a todas as compreensões. Nenhum espírito humano tem a condição de esgotar os ensinos que existem nessa oração. E ele tem que ir fazendo todo um esforço para preencher o grau que ele se encontra. Na vida exterior de uma pessoa, ela vai vendo que ela tem que preencher o grau externo daquelas responsabilidades que ela tem. Ela tem que ter o cuidado, ela tem que ter a atenção, ela tem que observar onde ela coloca os pés e como ela está usando as mãos. A nossa vida é de uma maneira que, se a pessoa dedica um tempo, ela vai vendo assim que ela precisa de primeiro conhecer o seu corpo e ir observando que a paz
primeiro a pessoa tem que ter o conhecimento dos ensinos, a confiança que uma pessoa precisa de ter é através dos ensinos. Com os ensinos, a pessoa muda o nível. Aquela pessoa que tem uma responsabilidade com outras pessoas, ele vai graduando aquelas pessoas para aquelas funções que ele precisa. Ele vê aquelas pessoas como elas podem ser utilizadas naquelas funções que aquela empresa precisa. O Pai Nosso tem muita importância, sim. Dificilmente encontra um espírito humano com vontade interna de fazer a vontade do Criador. Normalmente ele faz um trabalho diferente. Ele quer que o Criador faça a vontade dele e que venha atendê-lo conforme ele está querendo, dando a ele a condição externa de sobrevivência, dando a ele a condição que não precisa de posicionar com os filhos, com os funcionários, que ele pode viver em paz porque ele se encontra com a proteção do Criador. O Pai Nosso é uma condição diferente, é a pessoa que tem que fazer o trabalho de ter a possibilidade de ter os auxílios. E se a gente observa uma pessoa, outra pessoa, qualquer pessoa, ela está sempre fazendo referência ao Criador numa maneira de como se o Criador fosse seu servo. E ela está sempre usando o nome do Criador de qualquer maneira, mandando o Criador acompanhar a pessoa ou ficar com a pessoa. Nenhum espírito humano tem necessidade de fazer pedidos, porque se ele é cuidadoso com ele, como aquele funcionário que trabalha naquela empresa, como aquele mestre que tem o conhecimento das funções, que qualificou-se para aquelas funções, ele não tem nada que pedir na vida externa. Se ele tem um comportamento que não prejudica o seu corpo físico, se ele procura compreender os ensinos, os seus descendentes são pessoas ajustadas na sociedade. Os seus descendentes não tornam-se um problema. A vida interior de uma pessoa é simples. O que ela precisa de fazer é diferenciando que ela precisa de dirigir ao Criador numa maneira de gratidão, numa maneira que ela tem que sentir-se grata. Tem orações de gratidão. Quando uma pessoa sente grata, a oração dela não tem um pedido, não tem uma vontade, tem somente um agradecer. E a vida do espírito humano sobre a terra, ele passando a observar os ensinos de como ele se encontra diariamente, a vida dele tem que ser de gratidão. Para a sua saúde, ele é coerente, ele coloca só alimentos adequados na boca, ele só coloca as coisas que o possibilita ter a saúde. Ele faz um esforço para conhecer os ensinos, para conhecer os alimentos, e fazendo o esforço de dar ao seu corpo aquilo que o seu corpo está precisando. Uma ou outra pessoa a gente conhece que tem um relacionamento com o seu corpo numa proporção. E é bem importante mesmo, independente da pessoa ter ou não muita cultura escolar, aquela pessoa que está sempre precisando do seu corpo, ela faz esse trabalho de dar ao seu corpo aquele alimento que vai possibilitar ele poder contar com o seu corpo para as atividades que ele precisa, para as suas responsabilidades. É só observar assim que a gente vai conhecer essas pessoas. E essas pessoas têm sempre a proporção de ir usando o seu corpo na condição como aquele corpo corresponde. Um ou outro criador também faz a mesma coisa com os animais. O animal pode ser muito bom, mas numa determinada fase da vida daquele animal, aquele criador deixa aquele animal para aquelas funções e usa aquele animal para outras funções. E o espírito humano, se ele está usando o seu corpo também com a mesma proporção,
o seu corpo vai ficar sadio. Na proporção tem uma coisa muito importante. Quando a pessoa faz esse trabalho na proporção, o seu coração trabalha melhor. Facilita o trabalho do coração de alimentar cada célula do corpo. Na oração, a pessoa não vai precisar de pedir nada para o seu corpo físico. Ela zela daquele corpo com cuidado mesmo, com uma sabedoria. Tem aquele corpo e ela conta com ele. Na sua vida interior, no caso daquele mestre que tem muitos comandados, ele também faz a mesma coisa com os seus filhos. Ele trata os seus filhos com uma consideração, vai dando a graduação para os filhos na proporção. Ele ocupa-se com os filhos um tanto, porque um tanto seguinte ele utiliza o mesmo critério que ele faz com os funcionários. Cada funcionário tem que ter a responsabilidade. É uma harmonia que tem que existir. O Pai Nosso possibilita a pessoa a ter esta harmonia, a desenvolver essa harmonia. Uma equipe é uma engrenagem com muitos dentes. A equipe da casa, a equipe dos filhos também é da mesma forma. É uma engrenagem. E se um filho saiu fora da engrenagem, não tem uma condição de o pai largar todos os outros e correr atrás daquele filho. E nenhuma pessoa faz isto, porque aquele que faz está sujeito a perder o controle. É a mesma coisa daquele mestre da empresa. Se ele dedica muito tempo para um funcionário que não está apresentando uma produtividade, ele para de olhar os outros e diminui a harmonia dos outros. E aquela empresa começa a diminuir o movimento da sua engrenagem. O Pai Nosso possibilita esta condição. Aquele mestre ter uma elevação interna e ver de cima o andamento, as funções daquele pai, ver o andamento dos filhos e vendo a postura que ele precisa de ter para sempre ter a harmonia. Tem muita importância a pessoa conhecer o Pai Nosso e procurar dentro dela ir construindo os quadros para as referências que ela vai tendo para a vida exterior, ela tirar de dentro dos ensinos. É ela que tem que fazer esse trabalho de levar os ensinos para o seu dia a dia. Não é trazer o dia a dia para a vida junto com os ensinos. É os ensinos que tem que ir para a vida diária da pessoa. A pessoa tem que respirar os ensinos, tem que viver de acordo com os ensinos. Seus pensamentos têm que ser de acordo. É para a própria pessoa. Quando um pai não está correspondendo com a responsabilidade dele, ele fica sem autoridade num posicionamento com o filho. E quando aquele mestre, naquela responsabilidade, naquela empresa, não corresponde com a função que ele tem, com o conhecimento que ele precisa de desenvolver, aquela engrenagem naquela empresa começa a emperrar. Os auxílios vêm de cima. Na vida física de uma pessoa é como se fosse um horizonte, mas todo instante a pessoa tem que pegar de cima o que ele precisa, o saber para poder transmitir, e o saber tem que ser todo instante na vida da pessoa. Trazer os ensinos para a vida diária da pessoa é um dever que cada um tem. O trazer não quer dizer que a pessoa tenha que propagá-lo no ambiente em que ele se encontra. Ele tem que estar ligado com ele, vai antecedendo todas as coisas. Cada um é que tem que fazer esta observação, que o Pai Nosso tem a importância. Para o reino de Deus vir até nós, nós temos que fazer esse trabalho de nos prepararmos, que assemelha-se a uma criança que vai levar um professor na casa dele. Algumas coisas que ele deixa descuidada, naquele dia ele procura organizar. Cada um tem que fazer esse trabalho. A organização tem que ser todo um instante. Cada um sabe que um instante seguinte a pessoa já mudou o sentimento, já mudou a maneira de pensar. Ela tem que ficar com o instante anterior bem seguro e definido. A vida do espírito humano sobre a terra é como se fosse um riacho.
fluindo todo instante. E se aquele espírito humano descuida, assemelha-se a uma água que saiu daquele riacho. E aquela água, com o tempo, ela vai ficar com um cheiro que não vai ser bom, vai ficar empobrecida. Nós também somos assim. Se nós nos desligarmos dos ensinos um instante, é suficiente para perdermos o saber do instante seguinte. No caso do corpo físico, fica fácil de observar. Às vezes a pessoa, na hora do almoço, alimentou um alimento que não fez bem para o seu corpo. No dia seguinte ou na noite seguinte, a pessoa fala daquele alimento que ela ingeriu e que não fez bem para ela. O reflexo de um descuido é duradouro. O instante de ter colocado aquele alimento e a duração do mal-estar que aquela pessoa sentiu foi de muitas horas e, em alguns casos, assim, tem sequelas mais acentuadas. Na vida interior também é assim. A ligação com os ensinos tem que ser todo instante. O sentimento de uma pessoa não pode ser superior aos ensinos. A pessoa tem que ver as tendências que ela tem, os pendores que ela tem. Ela tem a responsabilidade e ela precisa de fazer esse trabalho com ela mesma para ir vendo qual é o procedimento que ela precisa de ter para ela se encontrar com segurança. O Pai Nosso possibilita esta condição. A pessoa é que vai movimentando todo o instante para ela mesma se encontrar segura. O Pai Nosso, na oração o Pai Nosso tem tradução assim que cada um precisa de estar muito presente dentro dele. Quando fala assim, não deixeis cair em tentação, cada um precisa de observar que essa tradução foi uma tradução mal feita. O Criador não tenta ninguém. Tanto é que para o seu corpo físico a pessoa tem toda a possibilidade de saber o alimento que ela precisa. Quando ela é cuidadosa, que quer comer alimento, faz o trabalho de cheirar aquele alimento, de olhar aquele alimento, pegar naquele alimento para ver se a textura se encontra boa. E ela tem a possibilidade ainda de experimentá-lo, de colocá-lo sobre a língua para ver se se encontra agradável o seu gosto. Na condição física tem todo um critério. Na condição interna, que a pessoa pode achar que os caminhos da vida são caminhos difíceis, não tem caminho difícil. Tem caminhos que a pessoa não está tratando. O Criador não tenta ninguém. É uma tradução mal feita e cada um precisa de observar que todo instante a pessoa tem os auxílios e os auxílios são verdadeiros. Tanto faz para aquele mestre que está fazendo uma seleção dos funcionários, como uma senhora que se encontra esperando uma criança e fala que está tendo uma necessidade de comer determinado alimento. Essa necessidade é que aquele corpo está precisando daquelas propriedades, aquela pessoa está necessitando de um trabalho, ela vai até o local do trabalho e fica fácil de fazer outra seleção. O Criador não tenta ninguém. Cada um que se descuida, ele é que fica prejudicado. Tudo na vida tem as referências, porque se a pessoa tem vontade de trabalhar numa empresa, aquele empregador pede a ela o passado dela e ela tem que trazer o passado, ela tem que mostrar as referências do passado. Se a criança vai estudar numa nova escola, o pai tem que falar das referências daquele filho ou levar o documento da escola anterior. O Criador não tenta ninguém. Essa é uma tradução mal feita e cada um precisa de observar que a vida é cheia de clareza. Se aquele que entra num descuido, ele que entrou num descuido da vida e do jeito que ele entrou num caminho errado, ele tem que voltar e tem que pegar o caminho certo. O caminho da luz é cheio de clareza. Se a pessoa está descuidada, ela é que é responsável por ela mesma. O Pai Nosso dá esta condição para a pessoa. Ela tem que ser cuidadosa com ela tem que fazer muito esforço. Ela tem toda uma referência durante toda a sua vida do caminho que ela precisa de seguir.